Caros irmãos e irmãs, a palavra de Deus nos ilumina para uma tarefa muito importante da Igreja, que brota desde o Antigo Testamento, das Sagradas Escrituras. Jesus assumiu esta missão, depois delegou aos discípulos e à Igreja a tarefa de evangelizar, de ensinar. Nós temos 3 tarefas importantes da Igreja. A tarefa da santificação, que acontece através das celebrações do sacramento e a nossa vida de oração. Depois o governo e o exercício da caridade fraterna e a missão do ensino. Por que estou falando isso, né? Porque nós continuamos lendo trechos do Evangelho de São Marcos, que é o Evangelho desse domingo, desse ano B, que nós estamos celebrando, e a cena, o trecho do Evangelho que nós lemos, é Marcos 2, 1, 21 e 28, falam do ensino de Jesus, né? Um ensino com autoridade e com libertação. E aquilo que eu disse, esse ministério da palavra vem desde o Antigo Testamento. Deus falou aos nossos pais pelos profetas. E Moisés aí é essa grande figura que aparece, que transmitiu ao povo a decisão do Senhor de fazer surgir no meio deles um profeta, e esse povo deveria escutar esse profeta. A missão dele é anunciar com fidelidade a palavra e a vontade de Deus. E da parte do povo, essa atitude de ouvir com atenção, de obedecer, de acolher. Essa é a missão do profetismo bíblico. São João fala que Cristo é o Verbo encarnado, a palavra que se encarnou. É o grande profeta, está lá em Lucas também, poderoso em obras e palavras. E é através dele que o Pai nos falou, né? E disse uma palavra poderosa, né? Então é assim que Marcos apresenta Jesus como mestre de ensino. Ele não estudou com os professores da época, os rabinos da época, não frequentou um rabino. Ele aprendeu em casa, com a família, aprendeu na sinagoga. Ele não era um mestre da lei. Os mestres da lei, eles faziam um estudo até longo, começava lá para os 13, 14 anos, ia se tornar um mestre, um professor oficial só depois dos 40 anos, principalmente um ensino baseado na Torá, na lei, né? Jesus veio anunciar o reino, ele não veio abolir a lei, né? Mas ele veio dar um sentido novo a essa lei, cumprir a lei, não como um instrumento, às vezes, de dominação, como um fardo pesado, mas um instrumento que gera vida, né? E é assim que ele anuncia o reino. Bom, cumprindo o mandato de Jesus, os discípulos foram anunciar por toda parte o Evangelho. E essa missão cabe à Igreja hoje, a todos os batizados, mas de modo particular, é incumbência dos pastores, né? A palavra tem que ser anunciada e acolhida. Olha o que o Salmo 94 diz: não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. É o que nós rezamos, né? Deus irá pedir contas a quem não escutar as suas palavras. Guardar a palavra é permanecer nessa comunhão com o Senhor. Cristo é o seu centro e é Ele que nós anunciamos. Paulo fala, né, até o Cristo crucificado. Essa é a missão da Igreja. Então nós vamos rezar nesse fim de semana pelos pregadores, para que eles anunciem a palavra do Senhor. Aliás, todos nós pregadores aprendemos, sabe com quem? Com Maria. 2 coisas importantes aconteceram na vida de nossa mãe. Primeiro, a palavra se fez carne nela, quando ela acolheu a mensagem do anjo Gabriel e carregou Jesus por 9 meses no seu ventre, gerou Jesus, educou, acompanhou seus passos, né? Mas também em sua vida, quando ela se deixou, quando ela acolheu essa palavra no seu coração, deixou a palavra iluminar a sua vida, né? Eu gosto muito, a gente costuma mais no tempo do Advento, do Natal, lembrar essa frase, mas como toda a palavra está falando, as leituras estão falando do serviço da palavra,
uma expressão, uma frase de Santo Ambrósio, quando ele diz assim: toda alma que possui a fé concebe e dá à luz a palavra. O Cristo é fruto de todo, né? De todos. Então nós podemos também conceber o verbo no nosso coração e na vida, e deixar que a palavra se encarne em nós, ilumine o nosso caminho, a vida dos nossos irmãos, da nossa igreja e da nossa sociedade. Rezemos por essa missão da igreja de anunciar o Evangelho. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.